mais um culto online aqui por causa dessa quarentena. E a nossa irmã Isabela vai orar pra gente começar o culto. Oremos. Querido Deus amado Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado por nós podermos estar aqui falando com o Senhor, Pai. Obrigado porque o Senhor nos deu a oportunidade de ouvir a sua palavra, mesmo estando em casa, Pai. Vem te pedir, Senhor, para que o Senhor possa estar abençoando cada um que está assistindo, Senhor, para que o Senhor possa estar guardando a vida dessas pessoas, Pai, para que o Senhor possa estar cuidando de cada um que está se guardando por causa desse vírus, Pai. Vem te pedir para que o Senhor possa estar cuidando do nosso país, Senhor, do nosso sistema de saúde, da nossa economia, para que o Senhor possa estar abençoando para que nós possamos estar passando por isso, Senhor, da melhor forma possível. Obrigado que nós podemos estar aqui, porque nós ainda estamos aqui perto do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Agora nós estaremos cantando Vim para Adorar-te. E agora estaremos cantando Jesus, Essência do Louvor. Quando o som se vai, tudo se desfaz, eu me achego a ti. Para dar
vocês, irmãos, e fiquem com a pregação agora. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa continuar reinando entre nós. Louvado seja Deus por mais essa grande e rica oportunidade de estarmos nos comunicando agora por videoconferência. Que Deus possa continuar nos dando alegria e prazer de, mesmo através do virtual, a gente poder se comunicar. Nós agradecemos a Deus porque Ele tem sido misericordioso para conosco, tem nos guardado, nos protegido e tem amparado cada um de nós. Vamos continuar orando para que Deus possa trabalhar no nosso meio e dar saídas para o governo, as necessárias que ele precisa para fazer aquilo que é bem do povo. Nós também precisamos orar pelos médicos para que eles tenham sabedoria em cuidar dos enfermos, para que eles não venham também ser acometidos pela enfermidade. Precisamos também buscar no Senhor sabedoria para a gente viver esses dias dessa pandemia. Cada um se cuidando, se prevenindo, e precisamos também pedir ao Senhor que nos dê uma saída para voltar o nosso país a produzir, a sua economia possa voltar a crescer outra vez, para que não haja fome na nossa nação. Nós hoje vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. Abre a sua Bíblia aí em primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, o verso 3. Nós reconhecemos que Deus tem cuidado de nós, mas Deus também, Ele quer alguma coisa conosco. Ele quer que nós também procedamos de acordo com a vontade dEle. E aí, nessa primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3, o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo de Deus, escreve da seguinte forma: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Essa é a vontade de Deus. Nós não sabemos se eles perguntaram alguma coisa sobre a vontade de Deus, mas sabemos que nos dias de Jesus alguém perguntou qual é a vontade de Deus. E Jesus respondeu. E aqui Paulo está trazendo essa afirmativa para essa igreja, porque é a igreja de Jesus. Então, a igreja de Jesus tem que ter um comportamento, tem que ter uma forma de viver, e viver de acordo com os princípios de Deus, e não de acordo com os princípios do mundo. Não vamos pensar sobre a santificação, a vontade de Deus para mim, para você, para a igreja dele. Agora, precisamos sempre lembrar que no meio da igreja tem gente que não leva a sério, esta doutrina da palavra de Deus, a santificação. Pois é muito difícil
a gente entender e compreender que um cristão, né, uma pessoa que se diz cristã, ela não preza pela santificação, ela não leva a sério a santificação. E aí a gente vai vendo que sem essa marca, né, a Bíblia é clara em dizer que a pessoa sem essa marca da santificação, ela está fora do relacionamento com Deus. Porque ele, em vários lugares na Bíblia, diz, olha, sede santo porque eu sou santo. Então, pensando nessa expressão, sede santo porque eu sou santo, né, é que nós precisamos ter essa marca. E não adianta a gente ficar falando, né, que nós somos santos. Nós temos que ser vistos pelas pessoas para que elas possam testemunhar a nosso favor, elas possam dizer isso. Também precisamos, nesta oportunidade, aprofundar um pouquinho mais no conhecimento da Palavra de Deus e perceber que, de fato, a salvação é um ato, né? Acontece uma vez só. Né? Aconteceu, acabou, está salvo. Pois é, mas se a gente parar para analisar, pensar direitinho, a santificação começou antes da salvação. Isso por quê? Porque no meio da multidão, quando a gente está no meio da multidão e alguém prega a palavra de Deus, Jesus fala conosco, quando ele fala, chama por nós, ele está já nos santificando, nos separando do mundo. E nesse processo aí dessa santificação que ele faz, até a gente chegar a ele nos justifica do nosso pecado. Ele nos redime, nos compra do nosso pecado. Ele paga o alto preço que nós custamos para ele por causa do pecado. Então, é importante a gente lembrar que essa santificação é Jesus quem faz. É ele quem nos escolhe no meio da multidão. É ele que nos vê no meio da multidão. É ele que chama o homem no meio da multidão. Agora, ele não chama um, ele chama muitos, mas poucos são aqueles que dão valor ou se interessa por aquilo que Jesus possa oferecer a cada um. E Jesus disse no seu discurso que o Filho do Homem, se referindo a ele, não tem aonde reclinar a cabeça. Então, para quem gosta de coisas materiais, quem tem a sua fascinação por coisas materiais, Jesus não é uma boa pedida estar com ele, porque ele disse que ele é pobre, que ele não tem nem onde botar a cabeça. E aí é importante a gente reconhecer que nós precisamos de salvação, nós precisamos de ser justificados dos nossos pecados. E só a Bíblia que diz isso. Só a palavra de Deus é que pode mostrar isso para a gente. Essa marca tem que existir no Filho de Deus. Em todo aquele que confessa Jesus Cristo como Salvador e Senhor, ele é um santo, um separado para ir para os céus. Separado da multidão que vai se perder, que vai ficar longe de Deus. Aquele que aceitou o convite de Jesus, porque ele faz um convite a todos. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Pois é, nesses termos Jesus fala que ele está falando para uma multidão. E todos estão cansados e oprimidos, todos estão sob o pecado, mas só vai a ele quem quer ser perdoado, deseja ser perdoado, entende que é pecador. Pois é, quando você é chamado, no momento que você é chamado no meio da multidão, a Bíblia chama isso de novo nascimento.
quando Jesus te separou, que Ele santificou você, que Ele separou você para viver uma vida com Deus, este momento é chamado de novo nascimento. É um novo nascimento por quê? Porque você é livre dos seus pecados. Jesus justifica você do seu pecado. E você estará agora junto com Ele diante de Deus. Este caminho este caminho que tantas pessoas querem e chegar a Deus, ir a Deus, é o caminho a Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Pois bem, dentro deste pensamento de Jesus, o caminho que alguém tem que trilhar para chegar a Deus é este. É ouvir a palavra de Deus, dar atenção àquilo que Jesus está falando, crer nele. Ele então vem com o seu ato de santificação, separa você da multidão, justifica você e te torna uma pessoa livre da condenação eterna, de ficar longe de Deus. Sem este caminho, que é Jesus, seu nome não será encontrado no livro da vida. Só este caminho é que nos proporciona o fato de termos o nosso nome no livro da vida. E também não será glorificado naquele dia, quando Jesus voltar. Ali naquele momento o livro vai ser aberto, o anjo vai ler o seu nome, o meu nome, o nome daqueles que foram a Jesus. E aí então é o momento da glorificação, que nós seremos levantados da terra, seremos exaltados aos ares, colocados acima de toda a terra, porque Jesus ele vai estar nas nuvens e Ele nos chama para estar com Ele. Vinde, bendito meu Pai, e possuí por herança o que está preparado para vocês antes da fundação do mundo. Pois bem, então o caminho é este. Agora, dentro da igreja tem muitas pessoas que começam a misturar as coisas, dizendo que santificação é a própria justificação, que a justificação é a própria santificação, e isso não é verdade, porque uma coisa é justificar, outra coisa é santificar, né? Justificar é pagar uma conta que não é sua, e santo, botar você santo é transformar você em alguém santo. E aí é o que Jesus fez na hora que te chamou. Aí você nasceu de novo. Ele justificou você, você é nova criação diante de Deus. Aí o outro já diz que estamos sobre a livre graça de Deus. E aí acha que não precisa de santificar, porque já foi alcançado pela graça. Sim, alcançado pela graça, mas agora a Bíblia ensina que tem um processo. Tanto é que Paulo está dizendo lá, olha, a vontade de Deus para vocês sejam santos, hein? E santificação, Jesus começa a nos dar. E nós temos que dar continuidade a ela ao longo da nossa vida, lendo, estudando a palavra de Deus e tendo comunhão com Jesus, com o Espírito Santo, com Deus. Pois é. Aí outros já dizem que a justificação é fruto das boas obras. Não, as boas obras é fruto da justificação. Você é justificado primeiro para fazer boas obras. Antes da justificação, as nossas obras são más, porque nós estamos no pecado. E aí há outros que entendem que é uma confusão dentro das religiões, então dentro das religiões não me cabe. Aí se afasta definitivamente da palavra de Deus. E esse afastando da palavra de Deus, ele se torna um cego, e aí cai num bueiro. É Jesus quem disse. E aí, caindo num bueiro, ele cai numa seita. E a seita nunca vai dizer que ele é pecador, nunca vai dizer que ele tem que se arrepender, nunca vai dizer que tem um Salvador, não vai mostrar o caminho da salvação. Pois é. E você não vai encontrar nunca. Se você estiver nessa situação, você não vai encontrar nunca aquilo que você procura. Porque você está
cego no meio de cegos. Um cego conduz o outro, os dois caem no buraco, é Jesus quem falou. Então, vamos pensar um pouquinho sobre essa questão da santificação. O que é santificação? Como é que começa a santificação? Eu vou falar de um ato espiritual, mas eu vou te mostrar uma passagem na Bíblia que vai dar para você entender o momento em que isso acontece, e a gente dá para ver nitidamente que isso aconteceu. Percebe bem, o que acontece na hora em que Jesus te chama e você olha para Ele, você dá atenção a Ele, né? Você dá valor a Ele, porque Ele chamou, você olhou para Ele, então isso te dá a ideia de que está sendo valorizado, né? Neste momento, Ele justifica você do seu pecado e coloca em você, tudo momentaneamente, é um ato, tá? A salvação é um ato. É uma operação espiritual interna que o Senhor Jesus realiza por meio do Espírito Santo quando Ele te chama, quando Ele chama o homem. É naquele momento que Ele faz essa cirurgia. É a cirurgia que é proposta lá no Velho Testamento, que Deus disse que vai trocar o coração do homem, um coração de pedra para um coração de carne. E aí isso se realiza aqui quando você dá ouvido a Jesus, valoriza Jesus. Ele então troca a sua mentalidade. Você que tinha uma mente só para o pecado, só para este mundo, Ele te coloca uma mente em você para pensar nas coisas de Deus, para pensar nas coisas, viver as coisas de Deus, se preocupar com as coisas de Deus e não com este mundo. E coloca um novo princípio no coração do homem, que aí é a prática de uma vida santa. Por isso que Paulo está cobrando lá, olha, a vontade de Deus para vocês sejam santos, hein? Pois é, isso também é para mim, é para você, para todos aqueles que dizem que aceitaram Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Então, hoje nós não temos mais Jesus em carne e osso para poder chamar a gente olhar para Ele. Nós não temos isso. Hoje nós temos a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Jesus, que vai usar a sua palavra na boca de alguém que vai ler a Bíblia. Quando alguém abre a Bíblia e vai ler para você, ele vai ler o que Deus falou, não o que ele quer falar, é o que Deus falou. Lá em João, ele vai dizer o endereço e ele vai ler o que está lá. Então, o próprio Jesus falando com você. Quem está lendo a Bíblia é apenas um alto-falante, que está lendo, olhando as letras, juntando as letras, dando sentido às letras e passa para você. Ele vê as letras, transforma em voz e você ouve o som da voz de alguém. Pois é, neste som é que o Espírito Santo viaja, e se você está valorizando, está crendo na palavra de Deus, você então é visitado pelo Espírito Santo e ele é quem faz essa troca de mentalidade. Você nasce de novo. E a gente sabe que uma criança quando nasce de novo, ela precisa ser alimentada. Não é isso? Pois é. E aí, no reino espiritual também é assim, o reino de Deus é assim. Ninguém nasce grande no reino de Deus, nasce sabido no reino de Deus. Ele nasce bebê, como um bebezinho mesmo de colo, que precisa do leite materno, que precisa das vitaminas, pois nós precisamos do conhecimento de Deus para crescermos, para desenvolver assim como uma criança desenvolve. E aí eu queria pensar com você que nessa prática de vida santa, o Espírito Santo vai trabalhar na nossa vida com a palavra de Deus. Mas embora a gente também reconheça, precisamos reconhecer isso, que às vezes ele usa o sofrimento, né, as aflições.
Tem muitas pessoas que não atendem de bom grado a voz de Jesus, mas é interesse dele de salvar. E aí ele deixa vir algumas situações, a semelhança, né, do coronavírus que está aí. O coronavírus está aí, ele veio e não tem remédio para ele, não tem vacina, e se não for a mão de Deus sobre a vida da pessoa, lá naquele respirador, a pessoa não volta. Não volta porque não tem remédio contra ele ainda. Não acharam esse remédio. Deus não permitiu isso ainda acontecer. Mas eu creio que ele vai permitir, vai acontecer de termos um remédio contra ele e vai ter uma vacina. No nome de Jesus isso vai acontecer. Porque Deus muitas vezes usa esses momentos para que o homem se lembre dele. E aí você vê algumas citações de alguém. Graças a Deus que Deus me deu uma nova oportunidade, uma nova vida. Eu sabia que eu estava perdido, que eu ia morrer. Mas Deus permitiu que eu voltasse. E isso é momento de louvor, de adoração, de gratidão a Deus, essas palavras. Ainda que não está dizendo glória a Deus, obrigado Senhor. Não, ele não sabe falar. Ele está longe de Deus, não conhece a Bíblia, não sabe como louvar a Deus. Pois bem, diante dessa situação, nós vemos que muitas pessoas, né, e sabe você que está me ouvindo, creu que Jesus Cristo viveu, né? Jesus morreu e Jesus ressuscitou para o perdão do seu pecado. Se você está pensando assim, se você entende assim, você está certo. É isso mesmo. Jesus veio para isso. Mas não é só isso. Não é só isso. Tem coisas que vieram também e Paulo está falando dela lá. A vontade de Deus para vocês é que vocês sejam santos. E aí eu queria pensar com você que, assim como Jesus principiou em você uma obra de santificação, né, e em um ato ele te salvou, justificou você dos seus pecados, ele purificou você, ele redimiu, ele comprou você com o seu sangue. Pois é, uma vez que acontece isso, nós precisamos também dar continuidade ao que ele começou, o processo da santificação. E aí eu queria ler com você alguns versículos da Bíblia, para ver se eu falei alguma coisa que não está na Bíblia, e se falei, eu queria que você entendesse que eu sou sujeito a erro quanto você, mas eu li a Bíblia para poder falar isso aqui. Então vamos começar lá em João, no capítulo 17, verso 19, o que Jesus falou lá para Deus a nosso respeito, né? A respeito da vida dele e da minha vida. 17, 19, lá de João. A Bíblia diz assim: em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Então Jesus está dizendo aqui que ele se santificou com um propósito de nos santificar. E os entendidos no grego lá, na língua original, diz que essa ideia que traz aqui que eles sejam santificados é que de fato sejam santos, da mesma categoria de Jesus. Porque ele está se colocando ele está nos colocando nessa condição. É ele quem está falando. Pai, eu me santifiquei, eu me santifico para que eles também sejam santificados, ou sejam santos também. Assim como eu sou santo, Pai, em outras palavras, né? Assim como eu sou santo, Pai, eu me separei para o Senhor, também eu quero que eles também sejam santos, separados para o Senhor. Então, o Senhor Jesus ensinou muito bem e é isso que Paulo está repetindo lá naquela carta. E aí, então, nós precisamos ver que dentro deste pensamento, né, de Jesus, conversando com o Pai, falando sobre esta santificação, ele fala de uma maneira clara de que, olha, eu me tornei santo para que os meus discípulos também
se tornem santos. Eu paguei o preço de ser santo. E meus discípulos precisam pagar um preço de ser santo. E ser santo não é fácil, porque as tentações deste mundo são muitas. Nós precisamos olhar para Jesus para a gente poder fugir do mal, da aparência do mal. É uma recomendação da palavra de Deus. Então, um outro versículo que ajuda a gente a compreender essa santificação de Jesus está lá na primeira carta primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, verso 30. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 30. É, porém, por iniciativa dele, de Deus, o contexto aqui é Deus, tá? É, porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Olha, eu acho que eu estou falando isso, né? Até aqui, né? Eu falei sobre essas coisas, de que ele é nosso justificador, nosso santificador e é o nosso redentor, é aquele que nos comprou. Pois é, Paulo está falando isso aqui, olha. E é Deus quem fez isso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, todo aquele que valoriza ele, que acredita nele, que dá ouvido a ele, não se perca, não fique fora de mim eternamente, mas tenha uma vida eterna comigo. Essa é a vontade de Deus, está lá em João capítulo 3, o verso 16. Mas pensando sobre essa questão de Jesus chamar cada um de nós, né, por meio da sua palavra, Pedro também, Tito, lá em Tito capítulo 2, o verso 14, nós temos a mesma coisa, falando a mesma coisa de forma diferente, com outras palavras, mas a ênfase ali é a mesma de Tessalonicense, que é a mesma expressões de Jesus se santificando para que nós nos santifiquemos, é a mesma expressão de 1 Coríntios capítulo 1, verso 30. Então, Tito, capítulo 2, o verso 14, diz assim: ele se entregou por nós, a fim de nos remir, nos comprar de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática das boas obras. Está vendo? Então, Jesus compra primeiro, nos purifica, que é a ideia de santificação também aqui, nos santifica, nos purifica com seu sangue, nos santifica, nos separa para Deus, com um povo, né, particularmente seu e dedicado às boas obras. Então, a gente há de convir que uma pessoa que não se esforça para se santificar, para se separar, para ser a diferença neste mundo, que faz igual todo mundo faz, né? Uma pessoa dessa, ela não tem como fazer boas obras. Não tem como o Espírito Santo exalar através dela as boas obras. E que boas obras são essas? É pagar uma conta de energia? Uma cesta básica? Isso é boa obra? Isso também é. Mas as boas obras aqui não são essas, não. As boas obras aqui é de Gálatas 5:22. Amor, paz, alegria, mansidão, domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito Santo na vida do santo, do que santifica. É isso que Paulo está falando aqui. Então nós sejamos esse santo, nos santifiquemos desta forma, para que Deus, em espírito, possa frutificar na terra por meio de nós, assim como frutificou por meio de Jesus.
Deus se fez carne e habitou entre nós. Jesus era 100% Deus, mas era 100% homem também. Então Deus, por meio de Jesus, mostrou o seu poder, a sua glória. E isso precisa também ser visto em nós, porque a vontade de Deus é que nós sejamos santos, para que Ele use a minha vida, use a sua. Um outro texto que vai falar para a gente também é a primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 24. Lá, a palavra de Deus, 1 de Pedro, capítulo 2, verso 24, Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Tá vendo? Então, naquele momento que Ele chamou você, você deu atenção a você morreu para as coisas deste mundo, para o desejo do pecado, o desejo das coisas deste mundo, e passou a viver uma vida com Deus, a ter na sua mente, no seu coração, o agradar a Deus, buscar fazer a vontade de Deus, buscar as coisas do alto e não as coisas da terra. É o que Pedro está falando aqui. É aquilo que aconteceu lá, aos Tessalonicenses. Olha, a vontade de Deus é que vocês sejam santos. E Pedro está falando a mesma coisa aqui, com outras palavras. A Bíblia repete as coisas, só que repete com outras palavras. A gente precisa ter esse discernimento para entender o que a Bíblia está dizendo. Aí, um outro texto muito bonito da palavra de Deus, que vai dizer para a gente muito daquilo que nós falamos todo esse tempo, está lá em Colossenses, no capítulo 1, o verso 22. Abra sua Bíblia lá, marca esse texto, na minha está arriscado. Colossenses, capítulo 1, verso 22. Olha quem sou eu, quem é você, uma vez que a gente se esforça para ser santificados, para Deus olhar para nós e vermos santos, o mundo olhar para nós e vermos santos. Veja bem o que diz lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 22. Mas agora Ele os reconciliou, o contexto é Deus trabalhando na terra, trabalhando em mim, trabalhando em você. Mas agora Ele, Deus, os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Paulo está cobrando aos Tessalonicenses: olha, a vontade de Deus para vocês é que vocês sejam santos, hein? Preste atenção, hein? E aqui aos Colossenses ele coloca essas palavras, uma afirmativa muito bonita, Mas agora que ele chamou, que Jesus chamou, você veio, então ele justificou você, ele purificou você, ele separou você, mas agora, Mas isso foi feito o quê? Mediante o quê? Mediante a morte de Jesus. O corpo físico, e a morte de Jesus, para apresentá-los diante dele. É diante de Deus. Deus fez isso por meio de Jesus para apresentar para ele mesmo o quê? Santos, inculpáveis e livre de qualquer acusação. Olha só. Olha só. Mas como é que a gente chega a esse estado, hein? Negócio sério, né? É muito pesado isso aqui. Inculpável? Não tem acusação? Pois é, como é que a gente chega aqui? Não falei com você que a Bíblia chama o ato da salvação de um novo nascimento? Pois é, então vamos fechar essa ideia de santo
de uma forma bem clara, conforme Jesus disse e conforme está na Bíblia. Nós temos um homem chamado Nicodemos que admirava muito a Jesus. Ele não foi discípulo de Jesus. Alguns chamam que ele foi discípulo de longe, mas Jesus não tem discípulo de longe, a não ser que haja impedimento, né? Jesus não tem discípulo de longe, porque Jesus está em toda a terra, em todos os países, em todas as casas, em qualquer lugar, ele está lá quando a pessoa quer ele, quer falar com ele. Então não tem impedimento, né? Mas dizem que Nicodemos foi um discípulo anônimo, distante, mas Nicodemos foi aqui, olha, tem uma testemunha contra ele no capítulo 3, né? Ele se revelou quem era ele para Jesus e queria saber quem era Jesus. Ele podia não ter feito isso, mas ele escolheu fazer isso. E as escolhas são nossas e a gente tem que depois assumir as consequências. Então ele veio buscar saber quem era Jesus. Aí Jesus, no capítulo 3 de João, versículo 3, diz assim: em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, como é que você, né, é inculpável? É quando você nasce de novo. Você tem que nascer de novo. O velho homem vai ter acusação para ele eternamente, porque nasceu no pecado e o pecado veio lá do Éden, de Adão e Eva. Aquilo está no nosso DNA. Aquela acusação sempre haverá contra a carne. Sempre haverá. Mas quando você nasce de novo, acabou. Por quê? Porque morreu. Se nasceu de novo, porque morreu alguém. Olha, ressurgiu aqui, olha. Nasceu outra pessoa. Pois é. É difícil, né, compreender isso, né? De fato. Mas vamos caminhar um pouquinho mais. Vamos lá para versículo 5. João 3, versículo 5. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Aí complicou um pouquinho mais, né? Agora, nascer de novo era difícil, e agora nascer da água, nascer do Espírito. Tudo bem, então vamos ver se Jesus consegue ajudar a gente. Versículo 6, o que diz? O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então, os santos, os santificados que Paulo está se referindo, eles nasceram de Jesus, nasceram do Espírito Santo. E aí Jesus fez uma transformação na mente, no coração. O desejo era para o pecado, agora o desejo era para agradar a Deus. É para ser santo, separado para a obra de Deus, para servir a Deus, para glorificar a Deus. Aí é complicado ainda esse negócio. Então vamos ver isso na prática? A Bíblia mostra na prática. Vai lá para Mateus capítulo 9, verso 9. Mateus 9, 9. Olha só o que Jesus falou acontecendo na prática. O que ele fala acontece espiritualmente, mas ele permitiu que isso viesse a acontecer fisicamente e virtualmente para que a gente pudesse ver, para que a gente pudesse entender a palavra dele. Lá no capítulo 9, verso 9, diz assim: saindo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu a Jesus. Pois é, então vamos olhar para esse texto aqui e vamos lembrar que eu disse uma frase muito importante, que Jesus faz uma cirurgia dentro de nós, né? Quando nós damos atenção a Ele, Ele troca os valores dentro de nós.
A gente valorizava o pecado, agora nós vamos lá valorizar a santificação. A gente valorizava o mundo, a gente corria atrás do mundo. Não, eu quero, neste mundo eu quero ter. O negócio é ter e ser. Pois é, ele troca esses valores e muda para que você vá buscar o reino de Deus. Ele já disse em Mateus 6,33, busca, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, procura andar corretamente e todas as coisas serão acrescentadas. Então, ele inverteu o negócio. Antes a gente corria atrás das coisas. Aí ele vem e troca a nossa mente. Ele trocou a nossa mente. Aí nós vamos agora ter o nosso coração voltado para agradar a Deus, coração santo. Deus se agrada daqueles que se santificam. Aí você vai buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E aí as demais coisas serão acrescentadas. Você não precisa correr atrás delas. É claro que você não vai ficar em casa deitado esperando, você vai ter que trabalhar. Mas você vai ser abençoado. As bênçãos chegarão. Você não vai precisar morrer para conquistar as coisas. As coisas vêm naturalmente e vem aquilo que você pode ter. Nem tudo a gente pode ter neste mundo. Porque senão a gente vira as costas para Deus. Então, uma vez que nós somos dele, ele cuida de nós. Pois é, então está aqui, olha. Mateus ouviu lá no meio da multidão, porque Mateus não estava sozinho. Qualquer hora que você for no banco, tem alguém querendo pagar imposto. Tem alguém querendo pagar uma conta. E lá tem um imposto. Então, nunca o banco está aberto sem ninguém lá. Então, Mateus estava lá na coletoria, era dele o negócio, ele comprou o direito de poder cobrar imposto, e Jesus olhou para lá, ele olhou para Jesus, que ele viu uma multidão vindo atrás de Jesus, que chamou a atenção dele, e os olhos cruzaram. E Jesus disse, Mateus, vem e me segue. E ele não foi lá contar o dinheiro, guardar o dinheiro no caixa, no cofre, toma conta. Não. O texto está dizendo que ele foi atrás de Jesus. É isso que Jesus disse que é nascer de novo. É isso que eu falei, que ele faz uma cirurgia no nosso eu, nossa vontade. A vontade de Mateus era só ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Agora mudou para andar atrás de um rabino que diz, olha, eu não tenho onde botar a minha cabeça, eu não tenho um travesseiro para dormir, tá? Eu não tenho. Ele está dizendo que não tem onde botar a cabeça. Nem uma pedra, estou entendendo, que ele está dizendo que vai usar como travesseiro. Nem uma pedra ele tem. Percebe bem o que Jesus está falando? Então eu queria que você entendesse que sem a santificação você não verá Deus. Mas só vai alcançar, só vai chegar a esse ponto de lutar pela santificação, de se esforçar para andar segundo a vontade de Deus, se você começou o processo de santificação por Jesus. Jesus te chamou, você atendeu Jesus. Sim, Jesus, pode falar, Senhor. Estou aqui. Pode dizer. E isso está dizendo que Ele é Senhor, que Ele pode falar. Então você começa o processo, Ele santificou você. Ele já santificou você te chamando a atenção, te atraindo, separando você. A multidão está indo para o norte e você olha para Jesus e começa a caminhar para o sul. E nesse momento Ele justifica você, Ele lava os seus pecados, Ele purifica você, Ele compra você, Ele redime você. Todas as outras palavras que a Bíblia chama nesse momento, está tudo junto aqui. Jesus começa o processo da santificação em você. E você tem que dar continuidade. Porque lá em Hebreus tem um versículo que diz que nós precisamos nos esforçar pela santificação da nossa vida, sem a qual nós não veremos a Deus.
Que Deus possa abençoar a sua vida, a minha vida, a vida de todos nós, e que a Igreja de Jesus possa, dia a dia, se tornar santa, separada deste mundo, separada do pecado, para honrar e glorificar o Senhor Jesus. Porque Ele se separou para mim, se separou para você, para salvar, se manteve puro, para servir de sacrifício no meu lugar, no seu lugar, e nos dar uma vida eterna de paz com Deus. Amém?